Olá, galera! Na semana passada vocês analisaram alguns poemas e eu já pedi aqui para escolher um título e explicar a relação com o poema, desse título com o poema. Então eu peguei algumas sugestões aqui, com exceção do primeiro e do segundo, que era A Arte de Infantilizar Formigas, de Manuel de Barros, e Felicidade, de Manuel Bandeira. Os outros eu coloquei aqui como uma sugestão, daí vocês podem estar anotando também. Tecendo Amanhã, é do João Cabral de Melo Neto. Esse título sugere um amanhecer que vai nascendo assim como um pano que vai se tecendo com fios de algodão, lã ou seda. Aí depois a gente tem Círculo Vicioso, do Machado de Assis. O poema inicia com a inveja de um vagalume sobre uma estrela e encerra com a inveja do sol sobre o vagalume. O vagalume foi o elemento que fechou um círculo que iniciaria da mesma forma anterior. Repare bem, o vagalume com inveja da estrela, que tem inveja da lua, que tem inveja do sol, que tem inveja do vagalume, que tem inveja da estrela, né? E vocês entenderam. Ou isto ou aquilo foi o que a maioria escolheu e não tem mistério, né? Ele faz referência às escolhas. Lá no poema se diz: ou eu guardo dinheiro e não compro doce, ou eu compro doce e não guardo dinheiro, né? Você precisa decidir o que você vai fazer, o que vale fazer, né? E o último, Eu, Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. É um poema muito pro consumo, né? É uma reflexão bem forte sobre o nosso consumo, sobre o poder da propaganda na nossa vida. O eu lírico, ele expressa como a propaganda influencia nossos comportamentos, fazendo até com que percamos a nossa identidade, e como as marcas estão estampadas em tudo que consumimos. Quer dizer, não é a identidade de documento, o RG, vocês entenderam bem, né? Parece que a gente não tem mais a essência, aquilo que nos diferencia, né? Aquele individual, porque sempre estampando uma marca, seja numa vestimenta, um casaco, uma blusa, uma calça jeans, tudo, um copo, uma xícara, tudo que você vai comprar, né? Você vai lá vou falar uma marca agora, no McDonald's, por exemplo, vai ter aquele Mzinho de McDonald's nas coisas, sempre tem tudo estampado. Vamos para a questão 2, então, que tinha também, né, na do oitavo e na do nono. É para você reler o primeiro e o terceiro poema. Em que sentido o dia envelhece e a tarde morre? Como assim? Não é difícil, né? A maioria acertou também. É a passagem do final do dia para o começo da noite. Ele morre e vem a noite, todo dia assim. E na questão 3, eu acho que essa aqui era só para o oitavo ano. Os 9 últimos versos do primeiro poema remetem ao fato de que a mãe do eu lírico, o ser que fala no poema, personificou o dia, atribuindo-lhe uma a ação humana de envelhecer. A gente sabe que o dia, assim, envelhecer foi uma maneira, né, de dizer ali que ele ficou, praticamente se acabou ali, né, ele ficou velho. Segundo o eu lírico, qual foi a razão de ela ter falado assim? Bom, lá no poema diz que aquele lugar era uma lacuna de gente. Então, as poucas pessoas que moravam naquele lugar fez com que a mãe pensasse, né, em criar mais uma personagem para aumentar. Foi a maneira que ela teve, né, de aumentar a população, inventando mais um personagem, que é o dia. Na quarta questão, eu acho que eu coloquei segundo poema ali. Talvez eu me enganei. O Círculo Vicioso, eu acho que era o terceiro. Bom, mas a maioria acertou nas respostas, né? O que há em comum entre os elementos vagalume, estrela, lua e sol?
Essa questão tinha para o oitavo e para o nono. Nenhum deles estava satisfeito com suas luzes. Sempre queriam brilhar como o outro, né? O vagalume, ele queria ser como a estrela como a lua como o sol e o sol como o vagalume. Aí volta tudo no comecinho igual. Teve pessoas que colocaram que todos possuem luz própria. Cientificamente, a lua não possui. Ela é um ser iluminado pelo sol. Ela não é luminosa. Mas, do ponto de vista de que a gente enxerga ela assim, dá para aceitar também, né? Todos eles emitem ou refletem alguma luz de alguma forma. Questão 5. Por que foram escolhidos os personagens galos para tecerem amanhã no poema de João Cabral de Melo Neto? Isso aqui eu não lembro se tinha no nono ano também. É uma das primeiras aves que acordam ao amanhecer, por isso que foi escolhido, né? Para começar o dia. Sexta pergunta. Um pano é tecido com fios de algodão, seda ou outra matéria, né, que trama o tecido ali. No entanto, com que fio é tecida a manhã, no poema lá do João Cabral de Melo Neto? Fios de sol, raios solares. Teve alguém que colocou algo nesse sentido misturado aos cantos dos galos. Pode deixar também, pode manter o canto do galo, que isso ajudou a tecer amanhã, com certeza. Sétima questão. O grito é uma ação comum ao galo, que faz com que a manhã vá se tecendo. Explique em que sentido isso ocorre. Acho que essa questão era do oitavo ano só. Cadê aqui? Questão 7. Quer dizer que quando o galo canta, significa que o dia já raiou. Uma resposta bem simples, né? Em que sentido a manhã vai se tecendo, já que precisa do grito do galo ali, que é uma ação comum do galo, né? Quando o galo canta, significa que o dia já raiou. É algo bem lógico. O poema de Cecília Meirelles é marcado pelo ritmo de uma palavra que se repete. Qual é esta palavra? A conjunção ou. Teve alguém que colocou uma expressão, na verdade, ou e se. Também tá certo, tá, gente? É até melhor ainda. Ela vai repetindo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou calço a luva e não põe o anel, ou põe o anel e não calço a luva. Não é sempre o se, mas é o ou que se repete mesmo. Questão 9. Releia os 7 primeiros versos do poema Eu, Etiqueta. A que o eu lírico se refere quando chama de estranho o nome que estava grudado em sua calça? Ele diz, em minha calça está grudado um nome estranho, que não é meu de batismo, não é de cartório. Ele se refere à etiqueta com a marca da calça. O nome é a marca que está na etiqueta. E que incomoda, vamos combinar, né? Questão 10, a última. Observe os versos. Essa teve para as duas, oitavo e nono. Observe os versos. Desde a cabeça ao bico dos sapatos são mensagens e fazem de mim homem anúncio itinerante. Ai, meu Deus. Aqui, vou ler no computador que tá fora para mim. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender. Como eu lírico se sente diante das logomarcas estampadas, esqueci estampadas ali, em suas vestes ou em qualquer produto que ele porta? Bom, a maioria colocou que ele se sente desconfortável, incomodado, correto. Ele se sente praticamente um outdoor ou um anúncio, alguns colocaram. Outdoor vocês devem saber o que é, né? Aquele anúncio bem grande no meio da cidade, aquela placona gigante. Ele se sente praticamente isso ao exibir as marcas de tudo que ele paga para consumir. Olha só que engraçado isso. Ao invés de ele receber pago, porque ele está fazendo uma propaganda, digamos assim, não, ele paga para consumir. Se ele usa uma camisa com o nome
um blusão com a marca Nike, por exemplo, ele pagou para usar aquele casaco, mas ele automaticamente, quer dizer, involuntariamente, está exibindo essa marca e já fazendo a propaganda. Ele pagou para consumir. É exatamente isso. Fechamos essa parte então e vamos para a próxima das atividades de vocês.